Pois bem, morreu Pepe Mujica, o José Mujica, ex-presidente do Uruguai, né? José Pepe Mujica, que era considerado o chefe de Estado mais pobre do mundo. Pois é, rapaz. Essa história de Pepe Mujica, a gente tem que realmente fazer dela um espelho, porque é uma vida, sabe, forte, de muitas intempéries aí ao longo da vida. Ele teve preso muitos anos e tal. E assim, uma opção preferencial por ser pobre mesmo, né? Ele, para vocês terem uma ideia, ele doava 90% do seu salário quando presidente da República, né? Ele foi presidente ali entre 2010 e 2015. Pelo cargo, ele recebia salário mensal de $12.500, né? $12.500, né? Se fosse pela cotação de hoje, dava aí R$70 mil, né? Essas coisas para um presidente da República. Mesmo assim, ele doava 90% desses rendimentos, né? Ele dizia, eu quero receber apenas 10%, que é $1.250 por mês, equivalente aí a R$7 mil, né? Porque ele dizia que esse valor era mais que suficiente para ele viver dignamente, né? E aí aproveitava para dividir o seu tempo ali entre o gabinete do executivo e o trabalho no campo lá, né? Então ele era uma pessoa extremamente simples, uma vida sem luxos, né? Vivia ali numa chácara na periferia de Montevidéu, ao lado da esposa Lúcia Topolansky, né? Que ela foi senadora também, ex-companheira de guerrilha, né? Não demonstrava apego material nenhum. Para os senhores terem uma ideia, ele entrou na presidência com um Fusca azul e saiu da presidência com um Fusca azul, né? Mas nada acrescentou ali de patrimônio, nada. A causa dele foi exatamente o povo e a gestão, né? Ele era um defensor das causas sociais, né? Representante da esquerda latino-americana, expoente na luta pela agenda progressista. E ele, além de presidente, ele foi deputado, foi senador, foi ministro da Agricultura. E se aposentou definitivamente da vida pública em 2020, quando, ainda senador, né, renunciou ao cargo por problemas de saúde, né? Ele tinha fazia um tratamento de câncer no esôfago e já tinha decidido suspender, né? E em janeiro deste ano, ele anunciou que a doença tinha se espalhado para outros órgãos, como o fígado, por exemplo, né? Mas ele encarava a morte com uma naturalidade surpreendente, né? Ele dizia, olha, é preciso morrer. Pertencemos ao mundo dos vivos, nascemos destinados a morrer. Por isso a vida é uma aventura maravilhosa. Mais de uma vez na minha vida, a morte rondou a cama. Desta vez, parece que vem com a foice em punho. Vamos ver o que acontece. Ele disse isso recentemente, né? Ele mantinha sempre um discurso otimista, incentivava a juventude, né? Ele dizia assim, olha, eu vou continuar militando com meus companheiros, fiel à minha forma de pensar, com minhas verduras e com minhas galinhas. Quero dizer às meninas e aos meninos do nosso país que a vida é linda, mas se desgasta. A questão é recomeçar cada vez que cair e, se houver raiva, transformá-la em esperança, declarou ele. Logo depois que ele foi anunciar essa doença, ele deu essa declaração aí. Então, uma pessoa assim, de um espírito, né, aberto e que dizia, olha, a morte é o caminho de todo mundo, que venha né? E fazer o quê, né? Vamos ver o que acontece, como diz ele, né? Ele dizia, dessa vez parece que ela vem mesmo com a foice em punho. Olha que coisa, né? Então, ele foi, devido ao seu estilo de vida, ele chegou inclusive a ser alvo de dúvida, até mesmo por parte de colegas do partido, né? Como eu disse, morava na mesma casa, um sítio simples ali no interior de Montevidéu há décadas. Usava alpargatas, aquela que a gente chama de alpercatas, né? Aquela
alpercatazinha, mesmo em compromissos oficiais, né? E sempre foi visto dirigindo e dando carona para autoridades intelectuais, como ele não aceitava, né, aquelas pompas do governo e tal. Então, dava carona ali com seu Fusca 1978, imagine, viu? Ele foi presidente em 2010. O Fusca era de 1978, né? Um Fusca de 30 anos aí, né? E a visão de estilo de vida dele era de sobriedade no viver, ao contrário de valorização da pobreza, como diziam seus críticos, né? Então, na verdade, o que ele dizia, não, eu não valorizo a pobreza, né? Eu tenho sobriedade no viver, né? Apesar dos temores iniciais, até mesmo de aliados, né? Se desconfiava dele, até gente do mesmo partido lá. Esse cara aqui não tem a mente boa, né? O cara renunciar a tudo assim e tal. E ele provou que fez um governo interessante, né? Saiu com 65% de aprovação da população e foi responsável, inclusive, por importantes avanços na agenda progressista uruguaia, como, por exemplo, a liberação da maconha para uso pessoal e a legalização do aborto em 2012, além da regulamentação do casamento entre homossexuais em 2013. Vale dizer que o Uruguai foi o primeiro país a liberar a maconha para uso pessoal, né? E teve a legalização do aborto, também saiu na frente, e regularização do casamento homossexuais. De modo que é uma figura que merece realmente a nossa análise, a nossa consideração, o nosso mergulhar nessa vida, né, que foi, sem dúvida nenhuma, uma vida sóbria, uma vida entre verduras e galinhas, como ele costumava dizer, né, entre verduras e galinhas, e não deixou que a pompa do poder subisse à sua cabeça. Esse foi Pepe Mujica e esse também foi o nosso papo aberto de hoje.